Olá, eu sou Júlia Ramalho e ajudo você a se transformar na sua melhor versão, vendo oportunidades diante as incertezas do futuro. Isso mesmo, faço isso através dos meus conhecimentos e da minha expertise de psicóloga, coach, administrador e mestre em administração. Eu estou fazendo essa série sobre como ajudar você a escolher sua profissão. No primeiro vídeo eu falei sobre 5 mitos que você tem, que na sociedade de uma forma geral a gente vê as pessoas dizendo ou tentando ajudar a gente e muitas vezes atrapalhando sobre como escolher a profissão. Se você não assistiu esse vídeo, volta aí nesse canal do YouTube que você vai encontrar ele lá, sobre os 5 mitos. Hoje eu quero falar com você sobre essa tal profissão do futuro. Se você começou a pesquisar algumas coisas sobre profissões, escolha de profissões, você deve estar começando a ouvir e perceber algumas coisas que falam que as coisas estão mudando e que quais seriam essas profissões que iriam te dar mais garantias e certezas diante do futuro. Primeira ideia é o seguinte: o mundo mudou e mudou para valer, né? Está mudando. Eu costumo dizer que o futuro é agora, já não é em outro momento. Isso é uma das mudanças bravas que a gente está tendo agora. E o que nos leva a pensar que esse mundo é tão diferente assim e que por isso a gente pode falar de profissões que serão tão diferentes assim? A primeira delas é a gente pensar a questão do mundo digital, né? Quer dizer, a gente foi para a digitalização de tudo, de livros, de música, e por que não pensar que as profissões de alguma forma passarão por um processo de digitalização? Então essa é uma das histórias para a gente começar a pensar. A outra é que a associação da digitalização com esse mundo chamado internet gerou para a gente um volume de dados muito grande. Isso mesmo. Então começam a surgir agora sistemas de informação que começam a trabalhar esses dados. E logo, cada vez mais a gente terá dados, então, para pensar o trabalho de outra forma. Então a gente vai ter cada vez mais automatização também, né? Em função da digitalização desses dados e da nova capacidade de muitas novas tecnologias que estão surgindo. Aí começam alguns problemas, quer dizer, quando a gente pensa numa profissão, a gente pensa aí na ilusão de um certo credencial, né, de garantias e de uma reserva de mercado que a gente poderia ter. Mas o principal ponto, né, de uma profissão é que ela diz para a gente em termos de expertise. O que é que aquela pessoa daquela profissão sabe que outra não sabe? Um exemplo, você não procura um advogado quando você tem um problema de dor no seu corpo. Você procura um médico. Quando você acha que existe uma injustiça, que você precisa ser protegido e exigir os seus direitos, você não procura um médico, você procura um advogado. Essa é a ideia. Quando você fala de uma profissão, você está aprofundando em conhecimentos e você está, ao mesmo tempo, desenvolvendo habilidades para poder aprofundar esse conhecimento que a gente chama, na prática, um saber fazer com isso. Isso vai tornando você um profissional em alguma determinada área. Quando a gente fala, então, de medicina, nós estamos falando de saúde, por exemplo. Quando a gente está falando de direito, a gente está falando de justiça. E aí a engenharia, talvez a gente poderia dizer de desenvolvimento, de criação, de inovação de algumas ideias, né? De alguns projetos, podemos dizer assim. Mas aí o que acontece? Quando a gente pensa em futuro das profissões, a primeira ideia é que talvez a noção de profissão não valha mais. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que a gente está no momento em que a gente pode pensar que a digitalização gerou muitos dados e está gerando muitas informações para a gente e que elas estão disponíveis? Então a ideia é que a expertise está ficando mais acessível para as pessoas. Olha só, você sabia que o segundo tipo de aplicativo mais baixado hoje nos celulares são aplicativos de educação? Eles só perdem para games. Então isso significa que as pessoas estão se formando e estão buscando informações em diversos formatos. Elas não estão indo apenas para a universidade. Então a gente começa a dizer que a expertise enquanto formação, ela está ficando muito mais acessível, né? Para você ter acesso ao conhecimento e se formar, você precisava de uma estrutura toda rígida como uma universidade. Você precisava daqueles livros que eram caríssimos. Agora tem muito mais informação disponível e as pessoas estão podendo, de alguma forma, buscar isso a um preço mais acessível na internet. O que vai acontecer? Aí você vai dizer assim, mas aí vai ser outro tipo de profissional. Bom, não sei, porque a gente tem que pensar como que você vai atrás dessas informações e como que você vai se formando.
porque também não é exatamente só a questão da sua formação, né, em termos teóricos. Não adianta só você ler 1 trilhão de livros. Se a gente te falou de uma certa expertise profissional, significa você também ter a capacidade de colocar isso em prática. Então, tanto faz se na universidade ou aprendendo só pela internet, tudo vai depender também de uma capacidade sua de colocar isso tudo em prática, né? Então, assim, o que a gente está falando é que com essa sociedade que a gente chama de digital, o futuro do trabalho, ele passa sim por um processo de digitalização. E aí é que começa a incomodar muito, porque a gente de fato não tem como prever isso. Simplesmente não tem. O que a gente entende é que tudo aquilo que é rotineiro poderá, em qualquer profissão, qualquer, ser automatizado. Então, quando a gente pensa na área de direito, existem partes do processo, que é levantar informações e pesquisa, que um sistema de informação inteligente pode fazer melhor do que um advogado assistente, por exemplo. Claro que vai depender de um outro advogado, né? Mas será que a gente só vai fazer isso através do advogado? Será que esses sistemas inteligentes não vão poder prover informações para outras pessoas? Será que nesse momento em que a gente está criando essas plataformas online, a gente não vai poder resolver os nossos problemas por mediação online? Será que, por exemplo, um médico, ele só vai poder atender na área de trabalho dele, ao vivo? Isso a medicina tá, né, detesta essa ideia de atendimento online, mas será que realmente a gente não vai poder trocar informações agora com os nossos, né, doutores? Será que não haverão sistemas, e já existem, capazes de fazer diagnósticos diferentes dos médicos? Eu não diria nem mais inteligentes, né? Porque essa é uma discussão grande, se esses sistemas são inteligentes ou não. Mas eles usam, né, amostras e estatísticas e acabam encontrando determinados doenças que nem o médico tinha conseguido pesquisar e pensar. É disso que a gente começa a falar, que as profissões estão mudando e que o futuro das profissões, ele basicamente passa pelos problemas do mundo. Quais são os problemas do mundo? Habitação? Talvez a gente continue tendo esses problemas. Justiça? Talvez a gente continue tendo esses problemas. Saúde mental, saúde de todas as formas, talvez esse continue sendo um problema. A questão, por exemplo, das mudanças de clima e tudo mais, né? A gente não está impactando muito mais o meio ambiente? Será que o meio ambiente não vai ter que ter algum tipo de tratativa diferente? Agora, por onde que eu começo a resolver esses problemas é que mudou. É que talvez não exista um único caminho para você resolver o problema da justiça. Talvez não seja apenas sendo um advogado que você vai conseguir fazer isso, né? Talvez os problemas de saúde possam ser, talvez, como médico, mas aí começam essas fronteiras que já existem, né, em toda a área de saúde, mas a gente pensar que isso tudo podem surgir novas profissões em que elas vão utilizar um conhecimento que pode ser amparado por essas novas tecnologias chamadas inteligentes. Então, nesse sentido, por exemplo, um enfermeiro, ele pode, em vez de estar sendo orientado pelo médico, em algum momento ter muito mais informações que estão surgindo de um sistema que está lendo e cruzando informações daquele paciente com uma amostra mundial, com um monte de pesquisas mundiais e trazendo mais informação até para esse enfermeiro. Que ele pode fazer isso ao vivo, online, como é que vai ser? Isso a gente também não sabe, né? Então, assim, o que está acontecendo nesse momento é que essas fronteiras estão ficando cada vez mais tênues entre as próprias profissões, né? E aí a gente começa a ter, inclusive, os próprios, por exemplo, pacientes em plataformas online, que acontece demais nos Estados Unidos, onde eles dão sintomas, eles mesmos vão falando do medicamento, o que eles usaram, como usaram, quer dizer, uma co-construção. Esse é outro aspecto importante para pensar o mundo online, né? Que é o mundo hoje que a gente está vivendo, que a gente chama de digital. A gente começa a ter um compartilhamento muito maior de informações. Isso significa que, então, as fronteiras do saber de uma profissão, eles podem estar, então, muito mais flexíveis nesse sentido. Então, quando a gente pensa em profissões do futuro, a pergunta talvez não seja a profissão do futuro, mas que tipo de problemas que eu gostaria de resolver. Com o que eu me importo? Com o que eu gostaria, de fato, gastar meu tempo? Gostaria de gastar meu tempo inventando, gostaria de gastar meu tempo ouvindo as pessoas, gostaria de gastar meu tempo ao ar livre, gostaria de gastar meu tempo em casa, atrás de um computador.
eu gostaria, quer dizer, como que eu coloco meu tempo e a minha atenção para resolver alguma coisa que me importa, né? Nesse momento a gente não precisa pensar tão firmemente no quadrado de uma profissão. Ele pode ser simplesmente um ponto de partida e pode ser completamente diferente ao longo do tempo, né? Eu posso virar uma outra coisa a partir dessas mudanças tecnológicas. Isso significa que vão existir outros tipos de especialização. Hoje a gente chama de nanodegree, né? Esses cursos que estão tendo na internet, por exemplo, para a gente poder se aprofundar e através de aplicativos, e que são estímulos para a gente. Então, quando a gente fala de expertise, quais são os conhecimentos que eu quero aprofundar? O que eu gosto de fato de estudar? Ou de repente, não gosto muito de estudar, mas gostaria, por exemplo, de aprender a fazer mais na massa, pôr a mão na massa. Então, por que é um curso superior? Por que ele tem que ter esse formato de curso superior? Por que ele não pode ser, nesse momento, essas informações técnicas, ir para o mundo e ver se realmente eu quero aprofundar em conhecimentos ou só quero aprofundar cada vez numa técnica melhor do saber fazer? Quem vai definir isso? Você. Porque nesse momento é um mercado que está mudando completamente. Então a gente tem muito menos amarras para escolher. Comece a pensar quais são as questões que você se importa. O mundo precisa disso? Se você se importa e o mundo precisa, comece a entender quais são os conhecimentos para resolver esses problemas pelos quais você se importa. É amplo? É amplo. Mas comece a investigar. Você vai encontrar um caminho. Espero ter ajudado. Curtiu? Dá um like aí pra gente, assine o canal e vamos conversando. Quer dizer, nesse momento é preciso ter muita conversa, porque é por aí que você vai encontrar o seu caminho. É nesse sentido que eu gosto de dizer que todos nós agora somos designers do nosso futuro, né? Nós precisamos desenhar o nosso futuro. Ele não está pronto e desenhar o futuro também não é apostar nele como algo rígido, mas é algo que a gente vai construindo no caminho. Comece com as boas perguntas. Pelo que eu me importo. Beijo.